Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Stelzer, estou ministrando a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 2 para o curso de Administração e eu decidi fazer esse vídeo para tentar elucidar algumas dúvidas que possam estar surgindo com relação às unidades 1 a 4 e principalmente com relação à parte de cálculos. Eu tenho recebido muitas mensagens no fórum de dúvidas, alguns e-mails dos alunos me perguntando, professora, vai cair cálculo, né? A gente não está achando, tem muita teoria. O que que acontece? Como eu já orientei lá pelo fórum de dúvidas, é preciso que vocês acessem uma pasta chamada leitura obrigatória. Existe uma pasta dessa para cada unidade, tá? E em cada pasta dessa tem lá um material orientando vocês, instruindo vocês sobre a construção dos cálculos, os cálculos para o desenvolvimento, né, de todas as unidades. Enquanto que naquele material que aparece primeiro para vocês, só está aparecendo a parte teórica, tá bom? Então eu fiz aqui, montei um PowerPoint, coloquei alguns exemplos e vou falar um pouquinho sobre esses cálculos. A primeira unidade fala sobre análise das demonstrações financeiras, né? E fala sobre análise vertical e análise horizontal. E uma das principais finalidades da contabilidade é mostrar periodicamente a situação financeira da empresa. E isso é feito por meio desses demonstrativos periódicos, que os mais conhecidos são o balanço patrimonial e a DRE, tá? E essa análise vertical e horizontal, ela é feita tanto no balanço patrimonial quanto na DRE. Qual é a diferença? Quando eu faço a análise vertical do balanço patrimonial, a base para o meu cálculo vai ser sempre o ativo ou passivo total. Por que eu falo ativo ou passivo total? Porque os dois têm sempre o mesmo valor, não é verdade? O ativo e o passivo são sempre iguais. Já na DRE, a base para esse cálculo vai ser sempre a receita líquida de vendas. Tá? A receita líquida de vendas é o que a gente vai considerar como base. E essas bases, elas vão apresentar sempre o percentual de 100% para o nosso cálculo da nossa análise. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a análise vertical do balanço patrimonial, para começo de assunto, eu preciso saber que a fórmula que eu vou usar para calcular o percentual é pegar o valor da conta ou grupo a analisar, dividido pela base, como eu já falei, que vai ser o ativo ou o passivo. Por que eu multiplico por 100 no final? Porque eu quero achar um valor percentual, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui só uma parte de um balanço, né? E eu tenho aqui um ativo circulante, que eu tenho 64 mil reais, e eu tenho um ativo total de 160 mil. Então, fazendo a análise vertical, eu quero saber qual é a participação do meu ativo circulante no meu total. Então, o que eu faço? Eu pego 64 mil e divido por 160 mil. Isso vai dar, vezes 100, lógico, isso vai dar 40%, né? 64 mil dividido por 160 mil vai dar 0,4. Quando eu multiplico por 100, eu acho 40%. Então, qual é a participação do meu circulante, do meu ativo circulante no meu ativo total? É de 40%. E o mesmo eu posso fazer no patrimônio líquido. Por exemplo, 96 mil dividido por 160 mil, vou achar 0,6. Quando eu multiplico por 100, eu acho 60%. Para que isso serve? Para que eu consiga mensurar qual a participação de cada conta ou grupo dentro do total do meu ativo, tá? Esse procedimento que a gente fez aqui no circulante e no patrimônio líquido, ele tem que ser feito quando a gente faz a análise vertical em todas as contas. Eu não posso fazer só em uma conta ou em outra conta, né? A análise vertical do balanço, ela deve ser feita em todas as contas, lembrando sempre que o total vai ser a minha base. Na DRE, como eu faço isso? Aplicando a fórmula do mesmo jeito, sendo que qual é a diferença? Na DRE, a minha base não é o total, porque eu não tenho um total na DRE. Então, qual é a minha base? Vai ser sempre a receita líquida ou receita operacional líquida. Então, nesse caso, eu tenho uma receita operacional líquida de 180 mil, que vai ser a minha base 100%. Eu pego todas as demais contas da DRE e vou fazendo esse mesmo cálculo.
o valor da conta dividido pela base. Então, aqui no exemplo, o CMV vai ser 81 mil dividido por 180 mil. Isso vai dar 0,45. Eu multiplico por 100 porque eu quero uma resposta em percentual. Não esqueçam disso. Então, quando eu multiplico por 100, eu estou querendo uma resposta em percentual. Então, qual é a participação do meu CMV na minha receita operacional líquida? De 45%. Ah, mas o que isso significa? Isso significa que 45% da minha receita é referente ao custo da mercadoria vendida. Isso serve para uma análise futura das organizações. Por exemplo, será que o meu custo está muito alto? Por isso, quando eu chego lá no meu lucro líquido, ele não está sendo satisfatório? Será que as minhas despesas estão tendo uma participação muito grande? Será que o meu lucro bruto está sendo um lucro bruto muito baixo ou muito alto? Então, isso vai permitir com que a gente faça uma análise da saúde financeira da organização. Por isso, a gente trabalha com a análise das demonstrações financeiras. A análise horizontal, ela funciona com o mesmo objetivo que a análise vertical. A diferença é que a análise vertical, ela verifica a participação das contas dentro do balanço e da DRE. Enquanto que a análise horizontal, ela vai analisar a evolução dos grupos ao longo dos períodos. Então, quando eu faço uma análise horizontal, eu vou analisar vários períodos, não um único período. Na vertical, eu estou analisando dentro de um exercício, um ano. Na horizontal, eu posso fazer essa análise de vários anos. Para quê? Para que eu identifique a evolução dessas contas ao longo do período. Eu posso ver se eu estou aumentando o meu custo e diminuindo a minha receita. Eu posso ver se o meu patrimônio líquido está diminuindo, qual está sendo o meu percentual de, por exemplo, ativo circulante, que está relacionado à minha capacidade de cumprir os meus compromissos de curto prazo. Então, para isso servem essas análises. Assim, a gente consegue tirar uma conclusão sobre a evolução da empresa e comparar, não somente dentro do nosso âmbito empresarial, mas sim comparar a evolução da nossa empresa com as demais empresas do mercado, para que a gente não perca a nossa fatia. Existem dois tipos de análise horizontal: a análise horizontal encadeada e a análise horizontal anual. Qual é a diferença de uma para outra? A análise horizontal encadeada, ela fixa um ano base, tá? Ou seja, todas as comparações serão feitas com aquele determinado ano. Já a análise horizontal anual, ela compara um ano sempre com um exercício ou com os exercícios anteriores. Então, por exemplo, da análise horizontal encadeada, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um ano base, tá? E a essa demonstração padrão, a esse ano base, eu vou atribuir um percentual de 100%. Então, todo esse meu primeiro ano, que vai ser o meu ano base, vai ter um percentual de 100%. Como que eu vou calcular a análise das demais contas? Eu vou pegar, por exemplo, se eu for fazer uma análise de 3 anos, eu vou pegar o ano 2, vou dividir pelo ano 1 e sempre multiplicando por 100, porque eu estou falando de percentuais, tá? A análise horizontal e a análise vertical, ela trabalha com percentuais. Então, pego o ano 2, divido pelo ano 1, multiplico por 100. Depois eu pego o ano 3 e divido pelo ano 1 novamente. Por quê? Porque na análise horizontal encadeada, eu estou usando um ano base. Então, vai ser sempre o ano base. O meu denominador vai ser sempre um ano base. E assim por diante. Eu posso ter 3 anos, eu posso ter 10 anos, eu posso ter 5 anos. Não faz diferença. Por exemplo, essa empresa aqui, a Foto Mais, ela apresentou essas 3 informações para o seu ativo circulante no ano X3, X4 e X5. E aí eu determinei que o ano base, é o primeiro ano, é o ano X3. Então eu coloco aqui que a análise horizontal encadeada no ano X3 é 100%. Quando eu vou calcular para o ano X4, qual é a conta que eu vou fazer? 340 mil dividido por 198 mil vezes 100. Vou achar 172%.
Isso quer dizer que a empresa evoluiu 172%? Não, ela evoluiu 72%. Por quê? Porque em X3 ela já era 100. Então, se em X4 ela é 172, é sinal de que o seu ativo circulante cresceu 72%. Quando eu vou fazer o ano X5, eu faço o mesmo cálculo, porém comparando sempre com o meu ano base. Então, eu pego 686 mil e divido pelo valor do meu ano base. Multiplico por 100 e achei 346. Isso mostra que o meu ativo circulante vem crescendo ao longo dos anos. Como eu falei, ao contrário da análise horizontal encadeada, a anual vai comparar os valores em relação aos valores do ano anterior e não ao ano base. Então, como que eu vou calcular? Sempre dividindo um ano pelo ano anterior e multiplicando por 100. Então, ano 2 dividido pelo ano 1 vezes 100. Ano 3 dividido pelo ano 2 vezes 100. Se eu tivesse um ano 4, ano 4 dividido pelo ano 3 vezes 100. Assim, eu vou calculando os percentuais para todos os anos. Utilizando ainda o mesmo exemplo. Sempre no primeiro ano, eu vou achar o mesmo valor, tanto na horizontal quanto na encadeada. Né? Porque o primeiro ano, se eu comparar com um ano base ou se eu comparar com um ano anterior, vai dar o mesmo. Então, a conta aqui foi a mesma. 340 dividido por 198 vezes 100. Mas observem que quando eu venho para o ano X5, a conta já fica diferente. Porque eu não vou fazer 686 mil dividido por 198. Porque nesse caso, eu estou falando da análise anual. Então, a anual, como eu faço? 686 mil dividido por 340 mil, que é o meu ano anterior. Vezes 100, achei 202%. Ou seja, com relação ao ano anterior, a empresa teve um crescimento de 102%. Os índices de liquidez. Eu, inclusive, falei algumas vezes lá no fórum avaliativo e pedi que vocês acessassem lá a pasta, né, para que levantássemos algumas questões a respeito dos índices, porque vocês estão focados muito no ROI. E a gente tem vários índices, né, para medir a capacidade da empresa, vários índices para que a gente possa analisar a saúde financeira da empresa. Não somente o ROI. O ROI é só um deles e não é o mais importante e nem podemos tirar uma conclusão isolada por meio somente do cálculo do ROI. Então, vamos começar falando dos índices de liquidez. O que são os índices de liquidez? São os índices que vão medir a capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações no curto prazo, dentro daquele período de 360 dias, um ano. Está relacionado ao ativo circulante e o passivo circulante. Como que a gente vai avaliar o resultado desses índices? Se ele for maior que 1, é sinal de que a empresa tem folga. Se for igual, é sinal de que a empresa está ali equilibrada, não tem nem folga, mas também não falta. Né? E se for menor do que 1, não tem disponibilidade para quitar as obrigações de curto prazo. Ou seja, se ela precisasse de imediato quitar todas as suas obrigações no encerramento daquele exercício, ela não poderia, se ele der menor que 1. Então, vamos ver como são os cálculos, né? Como é que a gente calcula. Eu tenho quatro tipos de índices de liquidez, que são os índices de liquidez corrente, seca, geral e imediata. O índice de liquidez corrente, ele vai me mostrar a minha capacidade dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante. O índice de liquidez seca. Por que ele é chamado de liquidez seca? Porque ele desconsidera os estoques. A partir do momento que ele desconsidera o estoque, ele está suprimindo o esforço de venda. Ou seja, se a empresa não conseguir vender o seu estoque, ainda assim ela consegue cumprir com as suas obrigações de curto prazo. Então, por isso que a gente calcula o índice de liquidez seca. Porque venda não é algo certo. Né? A gente não pode garantir que aquele estoque poderá ser vendido imediatamente numa necessidade. O índice de liquidez geral, ele fala tanto do ativo circulante e do passivo circulante quanto do não circulante, ou seja, a capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações de curto e longo prazo.
tá? Então, por isso que a gente fala liquidez geral, não envolve mais só o curto prazo. Então, é o ativo circulante mais o ativo não circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. E o índice de liquidez imediata, ele só leva em consideração o que a gente chama de disponível. O que é o disponível no balanço patrimonial? É tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro imediatamente. Então, o que a gente considera como disponível? Caixa, banco, conta movimento e aplicação financeira. As aplicações financeiras, a gente pode considerar como disponível porque se eu precisar resgatar essa aplicação, eu vou lá no banco, resgato e eu tenho dinheiro imediatamente, tá? Conta, né? Banco, conta, movimento é o dinheiro que eu tenho no banco e caixa é o dinheiro que a empresa tem em caixa. Então, dessa forma, eu consigo calcular o meu índice de liquidez imediata. Eu somo todos os valores da minha conta disponível, das minhas contas, e divido pelo passivo circulante. Esses resultados vocês vão analisar com base nesses valores que eu informei, né? Se ele for maior que 1, se for igual a 1 ou se for menor que 1. Os índices de atividade. Quais são os objetivos desses índices? Eles vão medir a velocidade que essas contas se transformam em vendas ou caixa. E esses índices são expressos em dias. Lembrando, gente, que os índices de liquidez não são expressos em percentuais, tá? Pegou o resultado da conta, tá certo, não põe em percentual. Os índices de atividade, eles são expressos em dias. Para quê? Para que eu possa identificar como está a velocidade dessas minhas contas dentro da organização. Então, por exemplo, período médio de renovação de estoques. Em quanto tempo eu renovo os meus estoques? Se eu tenho um prazo muito grande, isso vai significar que eu estou demorando muito para transformar esse meu estoque em venda. Então, isso não é legal. Então, quanto menor o período médio de renovação dos estoques, melhor para a organização. Qual é a fórmula? Período médio de renovação dos estoques é igual ao valor dos estoques dividido pelo custo de mercadoria vendida ou custo do produto vendido. Pego esse resultado e multiplico por 360. Por quê? Porque eu quero a resposta em dias, tá? Depois eu vou calcular o meu período médio de recebimento das vendas. Para quê? Para eu saber em quanto tempo eu recebo aquilo que eu vendi. Ou seja, em quanto tempo essa venda se transforma em caixa. Pego o período médio de recebimento das vendas, pego o valor das minhas duplicatas a receber e divido pelo valor das minhas vendas líquidas, né? Duplicatas a receber, eu tenho essa informação no balanço e vendas líquidas na DRE. Aqui no período médio de renovação dos estoques, a mesma coisa. Estoque eu tenho essa informação no balanço e o CMV na DRE. Sempre multiplicando por 360, porque a resposta deve ser em dias. Por que quanto menor, melhor? Porque enquanto menos tempo eu recebo o dinheiro daquilo que eu vendi, melhor para a minha empresa. E o período médio de pagamento das compras? Eu vou pegar os meus fornecedores, informação do balanço patrimonial, e vou dividir pelo valor de compras menos devoluções. O que acontece? Por que eu tenho que tirar as devoluções? Porque tudo aquilo que foi devolvido não vai ser pago. Né? Se eu devolvo alguma coisa, é sinal de que eu não estou pagando por ela. Então, eu tenho que excluir as devoluções do meu cálculo, tá? Assim, eu vou achar o meu período médio de pagamento de compras. Quanto maior, melhor. Porque quanto mais tempo eu tiver para pagar, melhor para minha empresa. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho um prazo de recebimento das vendas de 30 dias e um prazo de pagamento das compras de 60 dias. O que isso vai significar? Isso vai significar que eu vou receber 2 vezes antes de fazer o primeiro pagamento. Então, isso é muito bom, porque se eu considerar a inadimplência, né, os tais dos devedores duvidosos, isso indica que mesmo que eu tenha algum problema de inadimplência, eu não vou ter problema no meu caixa. Por quê? Porque eu tenho tempo satisfatório para receber, no caso desse exemplo que eu dei, 2 vezes até efetuar o meu primeiro pagamento. Os índices de endividamento.
que eles indicam? Qual a quantidade de dinheiro de terceiros que está sendo usado para gerar lucro para a empresa. Tá? Então, nesse caso, o endividamento total e o endividamento de curto prazo, quanto menor, melhor. Para o longo prazo, se eu estou utilizando esse dinheiro num longo prazo, isso é melhor para a empresa. Agora, se a empresa tem um endividamento de curto prazo, isso é ruim. Lembrem sempre que o curto prazo é dentro do período de 360 dias. Nesse caso, as minhas respostas são em percentuais, por isso eu multiplico por 100 todos os três índices. Então, eu vou pegar lá o meu passivo exigível total e vou dividir pelo ativo total, lá no balanço patrimonial. Vou achar o meu endividamento total. O de curto prazo, eu vou pegar o passivo circulante, lógico, porque eu estou falando do curto prazo, e vou dividir pelo passivo exigível total. E o longo prazo, eu vou pegar as minhas obrigações de longo prazo, que é o meu passivo não circulante, e vou dividir pelo passivo exigível total. Assim, eu vou encontrar o índice de endividamento, né, total, curto e longo prazo para a minha organização. Os índices de rentabilidade, né, eles medem o rendimento econômico obtido num determinado período, ou seja, eu vou medir qual a rentabilidade do capital investido. E isso é uma das coisas mais importantes para a organização. A gente vê, é muito comum, né, você perguntar para o dono de uma empresa qual é a sua margem em determinado produto. E eles não sabem quanto eles ganham, porque muitas das vezes os donos das empresas, eles acham que eu paguei R$10 por um produto, estou vendendo por 20. Então eu estou ganhando 100%. Não é assim que funciona, né? Porque a gente tem toda uma série de custos e despesas que ainda são deduzidos do preço do produto, não somente o preço que você paga pelo produto ou pela matéria-prima. A gente ainda tem uma série de fatores. Então, é muito importante para a organização que os sócios, os acionistas, os donos, né, que tenham conhecimento das margens, né, do rendimento que essa empresa está dando num determinado período, até para que possa ser tomada alguma decisão. Precisamos mudar a nossa estratégia de venda, precisamos tentar reduzir os nossos custos, precisamos descontinuar um produto, porque por vezes eu já vi vários casos de empresas que estão investindo em um produto que está dando uma margem de 1%. Então não vale a pena você investir num produto que só te dá 1% de margem. Tá? Então, por isso, as organizações precisam conhecer esses índices. Então, a nossa margem bruta, né, eu vou calcular pegando o valor do lucro bruto e dividindo pelas vendas líquidas, multiplicando por 100 para achar o percentual. Um detalhe. Por que as três margens eu digo que quanto maior, melhor? Porque quanto maior for o rendimento obtido, vai ser melhor para a empresa, tá? Então, por isso, quando eu falo de rentabilidade, quanto maior, melhor. A minha margem operacional, eu pego o meu lucro operacional e divido pelas vendas líquidas, multiplicando por 100, e a minha margem líquida, eu pego o meu lucro líquido e divido pelas vendas líquidas e multiplico por 100. Também eu posso calcular, agora é o que vocês mais viram, né, lá no material, é quando eu falo da rentabilidade relacionada ao capital investido, que é o que a gente chama de retorno. E eu tenho três tipos de cálculo de rentabilidade. Eu tenho retorno sobre ativo, eu tenho retorno sobre o patrimônio líquido e eu tenho lucro por ação. Então, da mesma forma, quanto maior, melhor. Eu estou falando de rendimento, então quanto maior o rendimento, melhor para a organização. Então, eu tenho meu retorno sobre o ativo, que é o ROA. Eu pego meu lucro líquido e divido pelo ativo total, também multiplicando por 100, ambos aqui, né, para que eu encontre esse valor em percentual. Eu tenho o meu retorno sobre o patrimônio líquido, onde eu pego o meu lucro líquido e divido pelo patrimônio líquido, multiplico por 100, e eu tenho o meu lucro por ação. Eu vou pegar o valor do meu lucro disponível aos acionistas e vou dividir pela quantidade de ações ordinárias que a empresa tem. Dessa forma, eu vou saber qual é o lucro, né, o lucro por ação, o lucro de cada ação da minha empresa. Então, tem um exemplo lá no material
né, onde eu falo para vocês, dou as informações sobre o balanço patrimonial e a DRE de uma empresa, falo qual é o valor das compras, a quantidade de ações e peço para que vocês calculem todos os índices. Lembrando, gente, que toda vez que eu coloco um balanço patrimonial e uma DRE, a gente costuma dizer que essas informações estão em R$ 1.000. Então, na hora de eu fazer a minha continha lá dos meus índices e que eu for trabalhar os valores, eu preciso lembrar que esse valor de R$ 1.300.000 de compras, lá na minha fórmula, vai virar 1.300. Por quê? A gente não usa aqui ponto 000, ponto 000, que é para poder suprimir, né? Para não ficar aquele monte de zero para fazer a conta, tá? Mas esse valor aqui, que está no enunciado da questão, quando ele passa para a minha fórmula, ele tem que ser passado em R$ 1.000, ou seja, eu preciso colocar somente 1.300. Então, eu forneci todas essas informações aqui, tanto do balanço quanto da DRE, e pedi para vocês calcularem todos os índices. Então, é muito simples, muito simples. Eu simplesmente copio os valores e faço a conta, de acordo com a fórmula que eu tenho, tá? Então, por exemplo, índice de liquidez corrente. Eu peguei o valor do meu ativo circulante, que foi 1.223, e dividi pelo passivo circulante, 620. Achei 1,97. Foi maior do que 1. Peguei o meu índice de liquidez seca. Peguei o valor do meu ativo circulante, 1.223, menos o estoque, porque nesse caso eu vou suprimir o esforço de venda, menos 289, divido pelo passivo circulante. Achei 1,51. Liquidez geral. Somei o circulante mais o não circulante, tá aqui, tanto no ativo quanto no passivo, achei 2,19. Liquidez imediata. Disponível. Vamos olhar lá o que eu tinha de disponível? O que eu tinha aqui no meu disponível? Eu tinha caixa e banco contra movimento. Então, eu tenho 363 mais 68. 363 mais 68. Eu não tinha aplicação, então não coloca, tá? Peguei o meu disponível, dividi pelo passivo circulante. Achei 0,7. Ok, já encontrei os meus índices de liquidez. Pelo resultado apresentado, a empresa parece ter folga para cumprir com as suas obrigações de curto prazo. Vou para o cálculo do período médio, né? Período médio de renovação dos estoques, pego lá os meus valores, achei 51 dias, achei recebimento das vendas 59 dias e pagamento das compras 128. Falando aqui sobre renovação dos estoques. Daniele, como eu vou analisar se 51 dias é uma situação favorável para a empresa? A gente não tem como analisar de forma isolada, porque vai depender do tipo de produto que você vende, né? Vai depender da tua estratégia, porque existem produtos que eles não têm uma saída tão grande. Eu sempre faço uma comparação, como, por exemplo, sofá, né? Um estoque de sofá, um período de 51 dias para renovação de um estoque de sofá, é um período bom. Agora, e se eu estivesse falando de refrigerante? Não seria bom. Por quê? Porque 51 dias para renovar um estoque de refrigerante, né, é um prazo muito longo. Por quê? Porque eu estou comparando um produto que tem baixa demanda, ninguém compra um sofá por dia, né? Então eu não posso comparar um produto que tem baixa demanda com um produto que tem alta demanda. Refrigerante todo mundo compra praticamente todo dia, né? Falando assim de maneira generalista. Então eu não posso analisar esse índice de forma isolada, tá? Com relação ao recebimento das vendas e o pagamento das compras, eu tô vendo aqui que eu recebo em 59 dias, mas eu tenho 128 dias para pagar. Então, isso quer dizer que a situação está satisfatória para a empresa, né? Ela recebe 2 vezes até ela precisar fazer o primeiro pagamento. Então, observem aqui o que eu falei para vocês com relação às compras. Lá no enunciado, eu falei que as compras eram de 1.300.000. E quando eu venho fazer o meu cálculo do meu período médio de pagamento das compras, observem que eu pus R$ 1.300. Tá? Isso é muito importante, porque se você colocar 1.300.000 aqui, você vai errar o cálculo.
Vou para o cálculo do meu endividamento, pegando lá as informações nas fórmulas, o exigível total, né? O que é o exigível total? Vai ser 620 mais 1023, ou seja, é o meu circulante mais o meu não circulante. Sempre multiplicando por 100 para que eu encontre as medidas em percentuais. Achei 46, achei o endividamento de curto prazo 38 e de longo prazo 63. Não está ruim. Por quê? É sinal de que a empresa ela está utilizando o capital de terceiros num longo prazo, não num curto prazo. Então, isso não está sendo ruim. Vamos falar das margens. Margem bruta, 32%. Margem operacional, 14%. Margem líquida, 8%. O que a gente pode analisar? Que uma empresa que está tendo 8% de margem líquida, ela precisa repensar os seus custos, ela precisa repensar as suas estratégias. Sabe por quê? Porque a gente encontra investimentos no mercado que dão um pouco mais de 9% ao ano. Então, se uma empresa está tendo 8% de margem no ano, é mais fácil ela não precisar de todo o esforço operacional para o funcionamento de uma empresa, né, para a operacionalização das atividades, e ela ganhar 9% em qualquer outro investimento. Então, o que isso quer dizer? Que então a empresa tem que fechar? Não. Isso quer dizer que está na hora da empresa rever que algo está errado, algo precisa ser reavaliado, algo precisa ser modificado. Tá? O fato da empresa estar com uma margem baixa não quer dizer que ela precise fechar, quer dizer que ela precise reavaliar. O meu retorno sobre o ativo é de 6%, sobre o patrimônio líquido 12%. Então vocês percebam que tudo que está relacionado a retorno, né, rentabilidade, os percentuais estão baixos. Então, por isso que quando a gente vai fazer a análise da saúde financeira de uma empresa, a gente não pode calcular, por exemplo, só o índice de liquidez, ou só fazer a análise horizontal, ou só a análise vertical. A gente precisa calcular todos os índices, fazer uma análise completa, né? Um índice isolado não serve para tomada de decisão. A gente precisa avaliar todos os índices para que a gente possa entender qual é a real situação dessa organização, tá? E o lucro disponível aos acionistas, eu peguei lá, eu tinha 221 mil, vamos voltar lá. Observem aqui que estava só 221, mas esse valor é em R$ 1.000, né? Lucro disponível para ação ordinária. E aí eu vou pegar esse valor e vou dividir pela quantidade de ações 100 mil, que eu falei lá no enunciado. Isso vai dar R$ 2,21 por ação. Tá bom? Então, dessa forma, a gente faz o cálculo de todos os índices para tomada de decisão na organização. Falando um pouquinho agora sobre a previsão do fluxo de caixa, a nossa terceira unidade, né? Onde a gente fala de fluxo de caixa e orçamento de caixa. Dimensionar o fluxo de caixa da empresa, fazer uma previsão, é uma das tarefas mais difíceis da organização, porque a gente precisa medir a necessidade de recursos para o futuro e a capacidade que a empresa tem hoje de cumprir com seus compromissos. Além disso, se ela vai ter alguma folga ainda para investir em novidades, em produtos, ou simplesmente fazer investimentos financeiros mesmo. Tá? Então, a previsão do fluxo de caixa é um dos instrumentos mais importantes da gestão financeira. Precisa ser ali tratado igual um bebezinho, né? Precisa que a gente tenha todo cuidado com ele, que ele seja muito bem cuidado, muito bem observado, para que não haja nenhum tipo de desvio ou nenhum evento inesperado ao longo do período, que nada pegue a organização de surpresa. Tá? Então eu pus um exemplo lá no material também da pasta leitura obrigatória, e ele fala para você considerar as informações, né, fornecidas e elaborar o fluxo de caixa previsto. Então, para ficar um pouco mais fácil, até para poder caber na nossa tela, eu só trabalhei com 10 dias, mas quando a gente faz essas previsões de fluxo de caixa, a gente trabalha com o mês todo e com meses,
né? A gente não faz uma previsão só para 30 dias, a gente faz até para 2 anos, tá? Dentro das empresas. Então, como que funciona isso? Eu venho aqui e vou observando todos os registros que eu preciso lançar. Nesse caso, eu fiz numa planilha do Excel e fica muito mais fácil, porque quando eu faço isso numa planilha do Excel, eu tenho como colocar fórmulas, né? Então fica automático. Eu não tenho aquele problema de, errei na hora de fazer uma conta. E nas empresas é assim que funciona. A gente não faz na mão. Ou a gente tem um software específico para fazer toda a previsão de fluxo de caixa, ou a gente faz no Excel, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou explicar para vocês como que essa construção tem que ser feita. Eu digo lá que o saldo inicial para 1º de setembro era de R$60 mil. Observem que esses R$60 mil estão entre parênteses. Então, o que que isso quer dizer? Que esse valor é um valor negativo, tá? A empresa iniciou o dia 1º de setembro devendo, ou seja, com um saldo negativo de R$60 mil. Depois eu falo que ela espera vender à vista R$7 mil. Então eu vou lá na minha linha de vendas à vista e posso colocar R$7 mil até o dia 10, porque diariamente ela vai vender 7 mil. Eu digo que a provisão dos devedores duvidosos será de 4% sobre o recebimento das vendas a prazo. Essa linha aqui de provisão para devedores é uma das últimas que a gente faz, porque para eu fazer esse cálculo eu preciso primeiro ter o valor das vendas a prazo. Então, eu só deixo essa informação guardadinha, não faço nada. E aí eu começo a fazer os meus registros de entradas e saídas. Primeiro, né, ele diz que no dia 1º, recebimento das vendas efetuadas em 1/8. O que que isso quer dizer? Se eu efetuei a venda em 1/8 e eu estou recebendo em 1/9, a gente está falando aqui do mês de setembro, se eu estou recebendo em 1/9, isso quer dizer que foi uma venda à vista ou a prazo? A prazo. À vista eu recebo na hora. A prazo, se eu vendi dia 1º de agosto, eu estou recebendo agora, é sinal de que foi uma venda a prazo. Então eu lanço lá na minha venda a prazo, 5.580. Depois eu vou para o próximo registro, pagamento de fornecedor, 8.590. Agora já pulei para o dia 2. Então, eu venho aqui e fecho o meu dia 1º. Total de entradas, eu não tive outros recebimentos. Então, meu total, 7 mais 5, 580. E o meu total de saídas, eu só tive pagamento de fornecedor, 8.590. Agora eu já posso lançar a minha provisão para devedores. Por quê? Porque eu já tenho o valor da venda a prazo. Então, qual vai ser o valor da minha provisão para devedores? 4% de 5.580. Tá? Vai dar 223,20. O que é o meu saldo do dia? Meu saldo do dia vai ser a entrada menos a saída menos a provisão de devedores. Por quê? O que é a provisão de devedores? É a provisão daquilo que eu vou deixar de receber. Está relacionado aos inadimplentes. Então, eu tenho que tirar do meu saldo, porque se eu tenho uma provisão de não receber aquilo não pode compor o meu saldo, tá? São aqueles clientes que não pagam um boleto, que pagam atrasado, esse tipo de coisa. Então, o meu saldo do dia vai ser entrada menos a saída menos a provisão para devedores. Qual vai ser, então, o meu fluxo de caixa líquido do dia 1º? Saldo inicial mais o saldo do dia. Qual era o meu saldo inicial? Menos R$60 mil mais 3.766,80. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro menos 56.233,20. Tá? Eu vou adotar esse procedimento para todos os dias. Tudo que eu fiz no 1º dia, eu vou registrar no dia 2, no dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de acordo com as informações que me foram passadas. E vou fazer as contas, tá? Então, é uma forma bem simples de você montar o fluxo de caixa. Qual é o segredo? Quando eu tenho, por exemplo, um valor de
fluxo de caixa líquido do dia anterior. E aí eu falo assim, caramba, como que eu vou saber qual vai ser o meu saldo inicial do dia seguinte? O meu saldo inicial do dia seguinte vai ser sempre igual ao saldo final do dia anterior, né? Do meu fluxo de caixa líquido do dia anterior. Então, por exemplo, se você chega em casa e você está com R$ 100 no seu bolso. Você chegou na sua casa e tem R$ 100 no seu bolso. Aí você deita e dorme. Com a mesma, você não tirou a roupa, dormiu com a mesma roupa. Quando você acorda de manhã, quanto tem no seu bolso? Os mesmos R$ 100, tá? Então, o saldo final do dia anterior, né, o fluxo de caixa líquido do dia anterior, será sempre igual ao saldo inicial do dia seguinte. Então, vocês podem observar que o fluxo de caixa líquido do dia primeiro foi 56.233,20 negativo, que foi o saldo inicial do dia 2. Fazendo todas as contas, saldo final, fluxo de caixa líquido do dia 2, 56.670 e 56.670 saldo inicial do dia 3. Assim a gente vai fazendo até o último dia do nosso registro, tá? A gente precisa também somar aqui nessa coluna de total todos os valores de entrada, todos os valores de saída. A gente só não soma os saldos, tá? Saldo do dia e fluxo de caixa líquido. Por quê? Porque aqui eu tenho uma informação do total. Quanto que eu vendi à vista nesse período? Quanto que eu recebi das vendas a prazo? Quanto eu paguei de fornecedor? Quanto eu paguei de prolabore, né? Que é a retirada dos sócios? Quanto eu paguei de salários? Então isso dá uma visão muito ampla para a empresa da situação dela financeira, né? De como ela está, como está o caixa, ela tem dinheiro. Aí vocês podem observar que a empresa no dia 1º de setembro estava numa situação ruim, né? Ela iniciou o mês com um saldo negativo de 60 mil, mas quando chegou lá no dia 7, ela já conseguiu se recuperar. O que isso pode representar, por exemplo? A empresa pode identificar que ela vai precisar, para que ela não pague juros ao banco ou para que ela não fique descapitalizada, que ela vai precisar cobrir o seu saldo negativo num período de 7 dias somente, né? Alguns bancos dão algumas vantagens para algumas empresas, aí dentro de um período de 10 dias. A empresa pode identificar que ela vai precisar, para cobrir esses 7 dias, resgatar alguma aplicação, né, para poder cobrir e não ficar com saldo negativo, porque o ideal é que a empresa nunca fique com saldo negativo, porque a partir do momento que ela tem um saldo negativo, ela está pagando juros, né? E a gente não pode, a gente enquanto administrador financeiro, a gente precisa tentar reduzir ao máximo o pagamento de juros, né, de tudo que possa minimizar o lucro da organização, tá bom? Então esse é o objetivo da projeção do fluxo de caixa. Além do fluxo de caixa, a gente também tem o que a gente chama de orçamento de caixa. Ele também ajuda na compatibilização das entradas e das saídas, porque ele ajuda a estimar os fluxos de caixas mensais, tá? Então, da mesma forma, o exemplo colocado lá no material da leitura obrigatória, como é que a gente constrói o orçamento de caixa? Primeiro, a gente tem que fazer uma programação de recebimentos e uma programação de pagamentos, para somente, então, depois a gente elaborar o orçamento. E, não diferente da projeção do fluxo de caixa, eu posso fazer isso numa planilha do Excel, que é bem mais fácil, né? Ou fazer isso à mão. A única diferença é que à mão eu preciso fazer todas as contas. Quando eu tenho uma planilha, eu posso inserir fórmulas. Então, vamos lá. Ele diz que a empresa São João quer preparar o orçamento do caixa para junho, julho e agosto. E ele começa a me dar as informações. Ele diz que as vendas em abril foram de 800 e 400 mil. E que ele diz que são previstas vendas de 600, 400 e 500 mil em junho, julho e agosto. Por que eu tenho aqui duas linhas diferentes? Porque eu tenho uma linha de venda realizada e uma de venda prevista, tá? Prestem atenção nisso. Depois ele me diz que o recebimento das vendas,
ele é da seguinte forma: 30% à vista, 50% em 30 dias e 20% em 60 dias. Como que eu vou lançar? Eu vou pegar esse valor das vendas e vou começar a distribuir de acordo com essas informações. Então, se eu tive 800 mil de venda em abril, eu sei que 30% foi à vista. Então, 30% de 800 eu coloco aqui. Os outros 50% que foram para 30 dias, eu não vou colocar em abril. Por quê? Porque eu não vou receber em abril, eu só vou receber em maio. Então, eu venho aqui e coloco que para 30 dias eu tenho os 400 mil. E os outros 20 restantes são só para 60 dias. Eu também não ponho aqui, porque eu não vou receber em maio, eu vou receber em junho. Então, observem que isso sempre vai gerar as linhas diagonais. Olha, tá vendo? São sempre diagonais, porque eu tenho à vista 30 e 60. Se eu tivesse 90, seria na seguinte. Então, eu tenho um valor de recebimento à vista, um valor para 30 dias, um valor para 60. Então, um valor em abril, um valor em maio, um valor em junho. Isso para as vendas de abril. Quando eu venho para as vendas de maio, mesma coisa. 30% à vista, 50% para 30 dias e 20% para 60 dias, sempre na diagonal, tá? Fiz todos os meus lançamentos. Lá ele me diz que em agosto a empresa vai receber 40% de um empréstimo que ela forneceu a uma empresa controlada no valor de R$450 mil, o valor do empréstimo. Então, eu vou pegar 40% de 450 mil e vou lançar aqui. Ela diz também que a empresa vai receber dividendos de 500 mil em julho. Lanço aqui. E eu tenho que lançar os cheques devolvidos, né? Tá no mesmo padrão lá dos meus devedores duvidosos. Ou seja, cheque sem fundo eu não recebo. Então, eu tenho que desconsiderar esses valores, tá? Ele me diz que a provisão é que 10% dos cheques para 30 dias sejam devolvidos e 20% dos cheques de 60 dias. Por que no primeiro mês eu não registro nada? Porque eu só tenho à vista. Eu não tenho nem para 30 nem para 60, tá? Então, eu não coloco nada. Vou para maio. Maio eu só coloco para 30 dias, porque eu também não tenho para 60. A partir de junho, eu vou calculando 10% dos cheques para 30 dias e 20% dos cheques para 30 dias. Por que esse valor está entre parênteses? Porque ele é um valor negativo. Se o cheque vai ser devolvido, eu tenho que tirar esse valor do meu recebimento das vendas, tá? Então, qual vai ser o meu total de recebimentos? O meu total de recebimentos vai ser tudo que eu vou receber, tá? Aqui, recebimento das vendas, menos os devolvidos. Aqui, deu 488. Em julho, tudo que eu vou receber, recebimento das vendas e outros recebimentos, julho e agosto, né? Menos os cheques devolvidos. Abril e maio, eu não coloquei aqui total, porque a empresa está pedindo só para junho, julho e agosto. Então, não tem problema se eu não colocar as informações aqui do total de abril e maio. Se quiser colocar, pode colocar. Se não colocar, também está correto. Depois, eu preciso registrar o valor dos pagamentos. E aí ele me diz que as compras representam 60% das vendas. Então, eu vou lá nos meus valores das vendas e pego 60% para jogar. Mesma coisa, compra realizada, compra prevista. 60% desses valores aqui das vendas. E aí, agora eu vou distribuir a minha previsão de compras. Ou seja, como que eu vou pagar isso? Ele me diz que 20% do valor das compras é pago à vista. Eu venho aqui e jogo 20%. Depois ele me diz que 40% é para 30 dias. É o mesmo raciocínio das vendas, sempre na diagonal, tá? E 40% para 60 dias. Ok. Ele me dá informações dos salários
o valor dos salários é de 10% das vendas, mais 5 mil fixos. Lembrando que aqui a gente está suprimindo, a gente está colocando em R$ 1.000. Então, eu vou pegar 10% das vendas. Cuidado, porque muita gente vem e pega 10% das compras. É 10% das vendas, mais 5, tá? Se eu estou representando em R$ 1.000, eu não vou fazer mais 5 mil, e sim mais 5, tá bom? Os aluguéis são de 5 mil por mês. Ele diz que foi comprado um novo motor no valor de 50 mil, sendo 20% à vista, em maio, e o restante dividido em duas parcelas para 30 e 60. 20%, 10 mil, sobrou quanto? 40, 20 mil para junho e 20 mil para julho. E os dividendos a pagar de 60 mil em agosto. Mesma coisa, somo com o meu total de pagamentos. Tudo que eu tenho que pagar dentro de cada mês, encontrei essas informações. Agora eu posso preparar o meu orçamento de caixa, tá? Considerando que a empresa tinha um saldo final do caixa em maio de 300 mil, eu vou transportar as informações da minha projeção de recebimentos e projeção de pagamentos para o meu orçamento de caixa. Então, eu não encontrei... O que eu encontrei lá? Programação de recebimentos. Junho, 488, julho, 954, agosto, 606. Transporto para cá, porque eu só pedi para junho, julho e agosto, tá? Então, 488, 954, 606. Agora eu vou transportar a minha informação sobre os pagamentos. 450, 388 e 420. Lembrando que pagamento é negativo, é uma saída, a saída de caixa. Então, qual vai ser o meu fluxo de caixa líquido? O que é fluxo de caixa líquido? Entrada menos saída. Então, 488 menos 450, 38, ok? Aqui a mesma coisa, 954, mesma coisa. Sendo que eu disse que em maio tinha um saldo final de caixa de 300 mil. Lembra que lá no fluxo de caixa eu falei que quando eu tenho um saldo final do período anterior, vai ser sempre igual ao saldo inicial do período seguinte. Então, se em maio eu tinha um saldo final de 300 mil, qual vai ser o meu saldo inicial de caixa em junho? Esses 300 mil. Então, qual vai ser o meu saldo final de caixa? Fluxo de caixa líquido mais o saldo inicial de caixa, 338 mil. Ok? Vou lá para o mês de julho. Fluxo de caixa líquido, entrada menos a saída. Qual vai ser o meu saldo inicial? O meu saldo final do período anterior. Vou fazendo a mesma conta e daí está pronto o meu orçamento de caixa, tá? Eu agora já sei exatamente, considerando a minha programação de pagamentos e de recebimentos, como a empresa está financeiramente para os meses de junho, julho e agosto. Por fim, gente, a nossa última unidade dessa primeira avaliação, ela fala de demonstração de resultados projetada, né? E ela fala sobre a utilização do método da percentagem das vendas. Permite com que a gente prepare um resultado projetado, fazendo uma analogia de que os custos, as despesas operacionais e as despesas com juros vão repetir os mesmos padrões, os mesmos percentuais do exercício precedente, tá? Então, a gente vai transformar isso em percentual para a construção da DRE projetada. Então, quais são as 3 formulazinhas, né, que a gente usa? A gente trabalha sempre custo, despesa operacional e despesa com juros. Então, quando eu falo de custo, eu estou falando de custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida. Então, para eu fazer essa projeção, eu pego o valor do CPV na minha DRE e divido pelo valor das minhas vendas, tá? Das minhas vendas brutas. Não é o valor da venda líquida, o valor da venda bruta. Faço a mesma coisa com o valor da despesa operacional e com o valor da despesa com juros. Isso vai fazer com que eu encontre um percentual para cada uma. Eu vou explicar melhor aqui no exemplo. Então, dada essa DRE,
né? Supondo que as vendas serão de 135 mil, ou seja, a empresa espera um crescimento das vendas de 35%, tá? Então, as vendas para o próximo exercício, eles acreditam que sejam de 135 mil. O IR de 15%, 4 mil de dividendos para a ação ordinária. Como que eu vou projetar essa DRE para o próximo exercício? Eu vou calcular os percentuais, né? Primeiro, eu vou pegar o meu CPV, que era 80 mil, e vou dividir pelo valor das vendas líquidas. Vou achar 0,8. Como é que eu transformo em percentual? Multiplico por 100. Depois eu vou pegar as minhas despesas operacionais, 10 mil, e vou dividir pelo valor das vendas brutas. Desculpa, eu falei venda líquida. Pelo valor das vendas brutas, tá? Achei 10 mil dividido por 100 mil, 0,1. Vai dar 10%. Vou pegar o valor das minhas despesas com juros e vou dividir pelo valor das minhas vendas brutas. Vou achar 1%. Agora eu já sei quais são os percentuais. Então, como que eu vou fazer uma projeção dessa DRE para o próximo período? Simples. Eu vou pegar a minha linha de vendas, onde era 100 mil, eu vou por 135 mil, porque é o que a empresa espera. Eu não achei que o CMV ou o CPV vai ser 80% das vendas? Então, 135 mil vezes 80% dá 108 mil. Igual o lucro bruto, né? Vendas, observem sempre os sinais aqui ao cantinho da DRE, que ele vai informando qual é a conta que vocês precisam fazer aqui, tá bom? Então, achei o meu lucro bruto. Pego a minha despesa operacional. Qual o valor que eu tenho que lançar aqui? 10% das vendas. Então, 13.500. Então, meu lucro operacional, 13.500, né? 27 menos 13.500 é igual a 13.500. Menos as despesas de juros. Quanto é o valor da despesa dos juros? 1% das vendas. Então, 1.350. Vou achar meu lucro antes do IR. Ele me diz que há uma provisão de 15% para o IR. Então, eu vou fazer 12.150 vezes 15%. Achei 1.822,50. Então, encontrei meu lucro líquido no período. Eu digo lá também, tudo isso está no enunciado, tá, gente? Aqui, ó. 15% de IR, 4 mil de ações ordinárias, tá? Jogo aqui os meus dividendos para as ações ordinárias e, enfim, eu vou achar o meu valor para o lucro acumulado. Ou seja, eu acabei de fazer a projeção da DRE para o próximo período usando a técnica simplificada, né? Por meio do método de percentagem das vendas. Tá bom? Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado, né, a esclarecer algumas dúvidas. Eu sei que vocês estão tendo algumas dificuldades em localizar as instruções lá no material. Eu tenho acompanhado os fóruns diariamente, tá? Eu sei que vocês tiveram um período em que houve uma troca de professor, né? O professor anterior teve um problema de saúde, precisou se afastar e eu assumi a disciplina. Mas eu quero que vocês saibam que estamos juntos nessa caminhada. Vamos conseguir, né? Vamos conseguir, com certeza. Preciso que vocês acessem todas as pastas de leitura obrigatória de todas as unidades, leiam o material, observem os exemplos, tá? Observem o desenrolar dos exercícios, peguem o exemplo e refaçam os exercícios, porque as disciplinas de cálculo a gente só aprende praticando, a gente só aprende fazendo. Ler só não é suficiente, tá? Então, pratiquem bastante, refaçam esses exemplos que é como se fossem exercícios com gabaritos, né? E tenho certeza que vocês farão uma boa prova, tá bom? Boa sorte para todos. Qualquer dúvida que apareça após vocês assistirem esse vídeo, pode me mandar lá no fórum de dúvidas, tá? E eu tô tentando responder dentro do menor tempo possível. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.